Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição de Saúde e Vida. Hoje vamos dar atenção à saúde oral. Bom, desde a infância até a idade adulta, os cuidados com a boca não apenas promovem a estética, o sorriso brilhante, mas também ajudam a prevenir problemas de saúde graves. Portanto, fique ligado ao nosso programa, pois hoje vamos falar da importância desses cuidados, bem como as principais causas de perdas dentárias. E vamos também partilhar orientações para aqueles pacientes que usam próteses dentárias. Antes de eu pôr prótese, eu tinha problemas dos dentes. Sempre doía, ao fim, eu indo para o hospital, tinha que arrancar. Os dentes furavam-se, depois já apodrecia. Em uma jornada marcada por desafios e superações, Dona Narcisa Eulália, de 62 anos de idade, compartilhou a sua história de luta contra uma doença periodontal que resultou na perda significativa dos seus dentes. Ela perdeu 11 dentes de cima e 5 dentes de baixo. Eu tinha problema de sofrer a cabeça. Todo momento a doer a cabeça, eu indo para o hospital, é atenção. Mas eu vi que isto aqui não é atenção. Foi o problema dos dentes. Quando começa a doer a cabeça, está a doer dente. Quando vou dizer que tem que arrancar, eu tinha que tirar, às vezes tirar 2, às vezes tirar 1. Há mais de 15 anos, Dona Narcisa utiliza prótese dentária, o que lhe ajudou na recuperação da função mastigatória e na sua autoestima. Chegou a certo ponto, eu coloquei há uns 15 anos, daqui de cima. Chegou a certo ponto, eu tirei. Pronto, comecei a extrair os dentes, tirando os dentes em cima e baixo. Vale a pena eu ir colocar de novo. Dona Narcisa relembra os momentos difíceis quando percebeu que algo estava errado com sua saúde bucal. Ela conta que se sentia desconfortável e com vergonha perante outras pessoas. Mas chegou a certo ponto já ter vergonha, porque eu tinha saído mesmo já dentes de verdade. Para rir era um problema sério já. Mas agora sinto-me tranquilo. Após perder 16 dentes, enfrentou um período de adaptação à prótese dentária, mas gradualmente aprendeu a lidar com o seu novo normal e, com o tempo, percebeu que a prótese lhe devolveu a capacidade de sorrir e comer normalmente. Eu não sinto nenhuma diferença, nem tão pouco, mas no primeiro dia notei um pouco a diferença ao comer, mas no segundo dia fiquei tranquila até hoje. O meu dia a dia, ao levantar, tenho que tirar, escovar os dentes, lavar também a prótese, depois colocar. Lavo 3 vezes por dia. De manhã, depois de matar bicho, almoço, ao jantar também. Quando tiro a placa, tenho um copo, ponho no copo, mas não meto água, deixo e tampo. Acordo de manhã, lavo, depois coloco. Dona Narcisa conta que teve que fazer ajustes na sua alimentação. Ela evita alimentos duros por serem mais difíceis de mastigar e podem também exercer pressão excessiva sobre a prótese, causando danos ou desgaste prematuro. Carne para se comer tem que se cozer bem. Tem que se cozer. Pão de lenha, tenho dificuldades. Ela incentiva outros pacientes a não hesitarem em procurar ajuda odontológica. Eu aconselho as pessoas que é melhor irem para o hospital, irem por prótese. Prótese não tem problema. É como próprios dentes. Há pessoas que têm medo. De que aquilo ali vou ir colocar, vai doer minha cabeça, são dentes de cães, enquanto não são. Dona Narcisa enfatiza a importância de buscar informações precisas e orientação de profissionais de saúde qualificados ao considerar o uso de próteses dentárias.
A Organização Mundial da Saúde estima que 15 a 20% da população mundial sofra com doença periodontal grave, tornando-se uma questão de saúde pública significativa. Saiba a seguir quais são as principais causas de perda dentária, bem como as formas de prevenção e controle destas doenças. Na verdade são várias, né? As principais causas de perdas dentárias, mas temos as que são mais comuns. São as cáries dentárias, nós chamamos aqueles problemas que a pessoa apresenta um buraco no dente, e temos as periodontites. As cáries dentárias muitas vezes começam com um sinal pequeno, uma mancha preta no dente, que muitas vezes não tem dor. E a pessoa vai negligenciando, deixa aquela mancha criar um buraco, né? E que este buraco, com o tempo, vai evoluindo até ficar um buraco maior. E aí já é que vem as dores. A higiene oral, sobretudo, não diria a principal, mas é a melhor maneira de nós removermos todos os restos alimentares de tudo aquilo que a gente come, para poder evitar vamos dizer, concentração de bactérias. Tem-se dito que, ou já ouviram muito, até nas publicidades, que deve-se escovar os dentes sempre após as refeições. E se diz que são 3 refeições, então 3 vezes ao dia, por causa das principais refeições que nós temos, que é o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Então, assim que fizermos a nossa refeição, depois nós temos que pegar a escova e remover com a pasta de dentes, óbvio, né? E a escova, né? Fazendo os movimentos corretos. Então tem que ser sempre após as principais refeições. Se conseguirmos fora das principais refeições, melhor ainda, porque o objetivo é remover lá os restos alimentares, né? Temos que ter o fio dentário, não é dispensável, é indispensável o fio dentário. Muita gente não usa o fio dentário, temos que ter o fio dentário. E podemos também usar os enxaguatórios orais. Temos que ter o espelho também facial, para conseguirmos visualizar os lugares onde nós estamos a passar a escova. Então, feito isto, lavamos a escova, sacudimos, colocamos a pasta de dente em uma quantidade igual ao tamanho de uma ervilha para crianças, ou a quantidade igual a grão de milho ou feijão nhemba também, né? Para adulto. Então, nós já temos a pasta na escova. O que vamos fazer agora a seguir são os movimentos. Não basta ser qualquer movimento. Devem ser os movimentos adequados e recomenda-se que sejam os circulares, porque os movimentos de vai e vem, ainda que consigam tirar algum resto de comida lá, mas não são eficientes. Então temos que fazer com a boca fechada, frente ao espelho. Vamos fazer os movimentos circulares, assim. Eu tenho uma macro escova aqui, pode ser um pouco difícil eu fazer o movimento de maneiras que... Mas é mais ou menos assim. Vamos fazer um movimento circular, circular, circular. Vamos circulando, sem força. Não pode haver sangramento, não pode haver dor. Então vamos fazer este movimento. Chegados aqui, viramos a escova, né? Porque não é possível continuar assim. Então vamos fazer um movimento virando a escova e vamos continuar com os movimentos circulares, com a boca fechada, de ponta a outra ponta. E depois vamos abrir a boca. Então nós vamos fazer um movimento circular, não é? Olhem muito bem que ao fazermos o circular, a escova, por ser flexível, ela consegue passar em todas as regiões destas linhas e deste ponto, assim. Se eu fizer isto, ela passa, mas não consegue atingir em todos os lugares. Então vamos fazer os circulares, 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 circulares. Aqui, a partir do dente canino, acredito que conhecem um bocadinho os nomes dos dentes, né?
aquele dente que rasga, chama-se canino, este pontiagudo. A partir deste até a outro dente canino, por causa da curvatura que nós temos aqui, nós vamos colocar a escova assim, nesta posição. Porque se colocarmos assim, a curvatura não nos vai permitir alcançar aquelas regiões onde se acumulam os alimentos. E muitas vezes os problemas começam daqui, do ponto de união da gengiva com o dente, aqui embaixo. E deste lado voltamos aos circulares. Na parte interna também os circulares e do outro lado também circular. Por cima vamos fazer os mesmos movimentos. O que vai mudar é a posição da escova para os dentes de frente. Em vez de colocarmos a escova também assim, vamos colocar assim, nesta posição, vamos fazer um movimento de vai e vem, de vassoura, não é? E aqui circular, por dentro circular e do outro lado circular. E por fim, a língua, eu tenho dito, os dentistas sempre têm dito que a cor da língua natural é cor-de-rosa, mas existem algumas pessoas que a língua parece castanha, amarela, azul. Então, se está assim desta cor, é porque ou deve estar suja porque consumiu algum alimento daquela cor. Então, temos que fazer a escovagem de dentro para fora. A língua é como um tapete, tudo que a gente pisa num tapete fica lá. Então, na língua também, tudo que a gente consome fica ali. Temos que remover, fazer esse movimento sem força, sem pressa também. Vamos fazer o movimento e prontos. Já terminamos. Vamos fazer o bochecho com água limpa. Vamos lavar a escova, vamos sacudir e vamos deixar no sítio arejado. A escova tem que ficar num sítio seco, livre de bactérias e arejado. É aconselhável visitar o dentista, na verdade, sempre que notar que alguma coisa de anormal existe ou está lá instalado no dente. Porque se vai todos os dias, eu acabei de falar aqui que um dos requisitos para a higiene é ter um espelho facial, que é para poder ver em todas as zonas que estás a olhar. Então, temos que ser mais vaidosos, em termos mais de atenção. Depois da escovagem, vamos abrir melhor a boca, espelhar ali, ver. Não, aquele dente está assim, mas se daqui a um tempo ele muda de cor, ou tem lá uma mancha que não é normal para aquele dente, nós temos que visitar o dentista. Mas a regra é sempre, em cada 6 meses tem que visitar o dentista, se não consegue, pelo menos uma vez por ano. Que é para garantir que nessas visitas o problema seja detectado precocemente, se existir algum problema, né? E se a higiene oral estiver a falhar também, vai ter lá alguma orientação, mudar algum comportamento para melhorar a saúde bucal deste paciente ou desta pessoa. Então, em cada 6 meses, deve ir ao dentista. Se não consegue, uma vez por ano, pelo menos. Mas sempre que notar que alguma coisa não está bem no dente, correr ao dentista. Tal como explicou a médica estomatologista, a saúde oral não resume-se apenas em ter dentes brancos e brilhantes. Uma boca saudável está diretamente ligada ao nosso bem-estar de uma forma geral. Os problemas como cáries dentárias, doenças gengivais podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e a outras condições médicas sérias. Vamos a um rápido intervalo e na segunda parte do nosso programa temos mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Na primeira parte do nosso programa, aprendemos que várias são as razões que podem levar à perda dentária ao longo da vida. Entre as principais, destacam-se as cáries dentárias, doenças gengivais, traumas e até a má higienização. Para aqueles pacientes que perderam os dentes, as próteses dentárias desempenham um papel importante na restauração da função mastigatória e também da estética. No entanto, é necessário ter cuidados com estas próteses. Saiba quais são na reportagem que se segue, com o Dr. Livan Forbes, médico especialista em próteses.
Meu nome é Livan Forbes, sou licenciado em prótese estomatológica e venho-lhe a mostrar o tipo de próteses que fazemos ou confeccionamos que são feitas dentro dos laboratórios de prótese. Dentro dos laboratórios de próteses temos uma gama de próteses, né, que são confeccionadas. Dentro destas temos a clássica, que seria a prótese de polimetaquilato de metilo, que seria acrílicos, né? São estas que são assim, são as clássicas, são aquelas que são rígidas, são aditamentos principalmente que são rígidos. Normalmente são as placas que vão se colocar quando temos perdas totais, também diga-se parciais. Normalmente essas placas são placas provisórias, porque a finalidade destas placas como tal é colocar placas que sejam de uso definitivo, né? Quando digo uso definitivo, vamos nos transportar em esse tipo de placas, que são placas esqueléticas, né? Com a finalidade de que só seja restituído a parte acrílica. Tá bem? Toda aquela base que seja desse tipo de placas, que já são definitivas, que são chamadas placas esqueléticas, são feitas de cromo cobalto, quase todas vamos a ter um uso definitivo, mas a parte que vai se restituir já seria com material de metacrilato de metilo, onde vamos colocar os dentes. Tá bem? Dentro desta gama de próteses temos acrílicas, que já tinha dito, temos Bi-Plus, que são as famosas placas, muitos chamam de silicone, mas sendo placas removíveis também de resina, mas com uma certa flexibilidade, criando uma aparência melhor enquanto retentores, porque não vão se ver os retentores, que vão apanhar os dentes, né? Vão a travar nos dentes para a placa não se mexer e vai apanhar a cor da gengiva. Essas são as placas removíveis. Removíveis de Bi-Plus, temos removíveis de polimetaquilato de metilo, que também, como podemos ver também, são as placas que vão apresentar certos aditamentos como são os ferrinhos, ok? E nesse caso a diferença é que um tem ferrinho e o outro, o que vai ter é o próprio material, ok? Que vai ser de retenção para as ditas placas. Normalmente a higiene em geral de bucal deveriam ser máximo 3 vezes em um dia, tá bem? De manhã, na tarde e de noite. Sendo assim, sempre que portamos uma placa ou prótese dentária, vamos fazer limpeza nestes 3 tempos, de manhã, de tarde e de noite, removendo as placas, ok? E escovando, mas sem pasta dentífica. Dentro das higienes das placas, principalmente, vamos escovar diretamente com escova e água só para tirar os excessos de alimentos que podem ficar dentro daqueles cantos das placas que não é possível retirar simplesmente com a mão, né? Então, com escova, vamos ir a escovar, tirando todos aqueles alimentos ou resíduos que fiquem dentro deles. Água e escova. O que acontece? As placas, quando colocamos pasta dentífica, a pasta dentífica tem elementos abrasivos, sendo assim que não vai interatuar igual, da mesma maneira, na boca do paciente, que é na dentina, né, dos dentes, nas primeiras capas de dentários, que seria a dentina, não vai ser a mesma coisa que com as resinas, que são as placas, os dentes de resina. Sendo assim, quando misturamos pasta dentífica com o composto de resinas, que nesse caso seriam as placas, o que vamos fazer é raspar ligeiramente e a longo prazo o que vai se ver que as placas vão ficar mais gastas, sim, vão perder aquele brilho que elas têm quando se confeccionam, não? E vão criar linhas de fratura. Essas linhas de fratura a longo prazo o que vão é a debilitar com as próprias cargas masticatórias, vão a debilitar a placa, terminando sendo assim que as placas vão começar-se a fraturar com mais facilidade. É melhor não manter a placa enquanto estamos a dormir.
ok? Vamos procurar uma tigelinha, alguma tigela com tampa e vamos resguardar a placa. A placa, mientras nós consigamos não colocar, isso é outra das coisas, não colocar em um copo com água, e digo isto por causa de que quando colocamos em um copo com água, através da história, através dos tempos, sempre se ha dito que as placas, quando vamos dormir, colocamos dentro de um copo com água, né? O que acontece? Eu discrepo um pouco acerca da maneira de colocar dentro de um copo com água, porque para colocar dentro de um copo com água, deveríamos trocar o pH da água, ok? A água, o paciente muitas vezes esquece que temos aquele copo e todos os dias colocamos a placa dentro. A água vai acumulando bactérias. As placas, normalmente, na sua zona interna, temos uma placa aqui, toda a sua zona interna é porosa, criando pequenos espaços onde podem ficar alojadas aquelas bactérias. Se tens uma ferida na boca, vamos supor que tens uma pequena ferida, a boca é um dos sítios mais sujos que tem o corpo humano, é a boca. Temos uma ferida, colocamos a placa e praticamente aquilo pode proliferar dentro da boca. Então, melhor não colocar dentro de um copo com água. Okay? Dentro disto, podemos trocar, não digo que não pode, mas podemos trocar a água todos os dias. Os pacientes que estão acostumados, se vão a fazer, troquem todos os dias a água. É uma coisa que chega a ser um pouco difícil, porque trocar o pH da água, um dia pões aqueles comprimidos, outro dia pões uma colher de bicarbonato, outro dia pões umas gotículas de limão, para variar, e as bactérias não ser resistentes à água e criar esse tipo de situações. Essa é uma das coisas. Não colocar dentro de um copo com água em caso de que saiba que vai esquecer a água e que não vai trocar. Pois é, tal como os dentes naturais, as próteses dentárias também precisam ser limpas diariamente. Além disso, o paciente que usa a prótese dentária deve fazer visitas regulares ao dentista para verificar a condição da sua prótese. Vamos dar oportunidade aos nossos telespectadores para participarem do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas. Confira a seguir a rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. Chamo-me Shun. Gostaria de saber se toda prótese dentária precisa de manutenção. Olá. Sim, as placas de próteses dentárias precisam de manutenção. Todas, principalmente todas aquelas que são removíveis. Agora, tem placas que são fixas, ou próteses neste caso, são fixas, que já deveriam ter uma manutenção diretamente com o seu médico protesista, ou o clínico, que vai tirar a placa diretamente na clínica e vai fazer a restauração. Agora, enquanto as placas removíveis, dentro das clínicas existe aquela parte que seria o laboratório, é onde vamos fazer as manutenções das placas. As limpezas das placas, tirar o tártaro, porque também as placas às vezes acumulam tártaro. Sendo assim que o próprio técnico de próteses tem que fazer uma limpeza destes resíduos, né, que de certa maneira danificam as placas, e limpezas e voltar novamente a reintegrar o brilho das placas dentárias, das próteses. Olá, doutor. Chamo-me Yoshane Eugênio. Gostaria de saber se as próteses dentárias são desconfortáveis e incômodas. É uma boa pergunta. De princípio, quando colocamos as placas, principalmente quando é pela primeira vez, o paciente vai sentir um certo desconforto. Principalmente quando são pacientes que nunca tiveram placas e estão se a adaptar. É simplesmente o processo de adaptação, que normalmente seria de uma semana a 10 dias, né? Diga-se mais ou menos, nesse tempo deveria as placas incomodar. Olá, doutor. Eu sou Poliana. Gostaria de saber se usar próteses dentárias significa adeus aos alimentos favoritos. Depende do tipo de alimento. Já tínhamos dito que os alimentos, tem alimentos que criam sobremordidas, que seria o mais complicado, né? Seria os alimentos que são fortes de triturar, que têm uma certa dureza e o paciente não consegue
triturar, pronto. Aí vamos ter que fazer uma adaptação enquanto esse tipo de alimentos. Olá, doutor. Chamo-me Stélio Mabote. Gostaria de saber se as próteses dentárias interferem na fala. Sim, as placas ou próteses dentárias, no momento que colocamos na primeira fase, vai se notar que o paciente vai falar com uma certa sotaque, principalmente com Z. Por quê? Porque a língua, que vai ser o primeiro produtor das palavras, né? O sonido das palavras, vai interferir entre a placa e a parte a mucosa, né? A parte de frente. Quase sempre quando vamos pronunciar alguma palavra, colocamos a ponta da língua na parte de frente dos dentes, criando as palavras, não? Como por exemplo L, R, e isto quando tem uma interferência, a língua não identifica porque é um aditamento novo, criando um certo sotaque como vai ser Z. Então, isto vai ser só um processo de adaptação durante aquele tempo de 7, 10 dias, mais ou menos. 7 ou 10 dias para o processo de adaptação à fonação das palavras. Olá, doutor. Chamo-me Fred Sérgio Comano. Gostaria de saber se as próteses dentárias causam mau hálito. As placas, quando escovamos com pasta dentífica, criamos porosidades. Dentro destas porosidades ficam os alimentos, os restos de alimentos. E se não retiramos esse resto de alimentos, são aquelas manchas que vão ficando, vai criando um mau hálito nas placas. E por isso que a higiene é importante. É um dos requisitos de uso de placa mais importante, a higiene das placas. A saúde oral é um aspecto crucial para o nosso bem-estar geral. Lembre-se sempre de fazer a higienização da sua boca de maneira correta. Caso sinta alguma dor, algum desconforto, procure um médico para obter ajuda, diagnóstico e tratamento correto, de modo a evitar as perdas dentárias. Para aqueles pacientes que já perderam os dentes e usam próteses dentárias, devem seguir as orientações deixadas pelos nossos especialistas. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.